intensificação dos fluxos migratórios tem esbatido as fronteiras, não só entre os países, mas também entre as culturas dos migrantes e dos países de acolhimento. Em Cabo Verde, dados indicam a existência de pelo menos 18 mil imigrantes, oriundos dos mais variados continentes e países. Vale então a pena lançar um olhar sobre as alterações visíveis na sociedade cabo-verdiana, resultantes deste contacto de culturas, desta diversidade cultural. E é exatamente o que vamos fazer nesta edição do seu programa Mundo Solidário. Nenhum tipo de migração é imune a efeitos culturais, seja para os que chegam ou para aqueles que recebem os migrantes. Quem chega traz consigo valores éticos, religiosos e culturais, língua, costumes, comidas, etc. Estas características acabarão por exercer influências umas sobre as outras. Embora a sociedade cabo-verdiana tenha historicamente resultado de mobilidades, só nas últimas décadas Cabo Verde se tornou país de imigração e hoje residem no arquipélago imigrantes oriundos de pelo menos 4 continentes e de países cada vez mais variados. Este cenário de diversidade cultural tem provocado, segundo a pesquisadora Eufémia Rocha, um conjunto de mudanças a nível das construções identitárias, tanto do lado dos cabo-verdianos como dos imigrantes. Nós temos casais mistos, né? As relações afetivo-amorosas acabam por se alargar, né? A ponto de nós vermos um oeste africano, um guineense, ou cada vez mais presente, né? Um senegalês com uma cabo-verdiana, um nigeriano com uma cabo-verdiana. É mais comum nós vermos a cabo-verdiana mulher, né, com um oeste africano do que, por exemplo, ao contrário. E para além das reconfigurações ao nível da família, nós temos reconfigurações a nível mesmo do espaço urbano, né? Nós sabemos que a maior parte destes imigrantes eles vêm engrossar as zonas periféricas das nossas cidades, né? Outro tipo de reestruturação ou reconfiguração tem a ver mesmo com a presença destes imigrantes ao nível da nossa economia, né? O quanto, por exemplo, estes imigrantes têm contribuído para o desenvolvimento do país. Do ponto de vista desta pesquisadora, que tem trabalhado com imigrantes da costa africana, o próprio cuidado com o corpo, a nível do penteado, das tranças ou extensões, o tipo de produtos que acabamos por incorporar no nosso dia-a-dia, refletem estas alterações. Por seu lado, a pesquisadora Clementina Furtado chama atenção para estas alterações que estarão mais ligadas aos imigrantes da costa africana, pois são aqueles que estão em maior número no arquipélago. O vestuário, por exemplo, essa é uma das alterações que se tem verificado significativamente, mas nos dois sentidos, porque mesmo para a comunidade migrada nós vemos a nível das mulheres algumas mudanças em termos de hábitos do vestuário, mas a nível da comunidade em geral, tanto no seio dos homens como no seio das mulheres, eu vejo uma tendência para, por exemplo, utilizarmos mais vestuários com esses tecidos que vêm do continente. A nível da alimentação há uma mudança significativa e digo-lhe que a mudança não é só no consumo desses produtos que vêm do continente, como o agora famoso sumo do bissap, diversidade a nível da prática da agricultura. Porque eu lembro-me que num dos encontros que eu tive, que era sobre a temática imigração, e um agricultor disse-me que hoje já cultivam espécies que não cultivavam justamente porque nós não tínhamos presença desses imigrantes que justificavam essa prática. E então, porque conhecem esses hábitos alimentares, também querem, não é? Querem fazer chegar a esses imigrantes esses produtos, alguns agricultores acabam por adotar essa prática, o que é bom porque acabam por diversificar a produção, aumentar a sua renda e igualmente proporcionar esses produtos para quem procura. Isso também acaba até por mudar o nosso próprio hábito, porque acabamos por consumir esses produtos também. Embora não sejam todos, uma boa parte dos cabo-verdianos tem feito questão de experimentar os vários pratos tradicionais de outros países que podemos encontrar a serem servidos não só no Sucupira, mas um pouco por todo o país em restaurantes. Hoje, chepchen, cigá ou arroz chau-chau são pratos que fazem parte do vocabulário e do cardápio de muitos cabo-verdianos. A Pifânia Albino vende comida guineense no Sucupira e todos os dias volta de panela vazia para casa, e não são só os guineenses que procuram a sua comida. Ali comida de Guiné, caminho tá fácil.
mas está a procurar. Até para cavriano está a procurar. Para tu certo comer, a maioria está falando, não gosto de comida, para morrer nossa comida tem limão, nossa comida que tem óleo. O que tem crescido também é o interesse pelo vestuário feito com tecido africano. Embora inicialmente tenha sido mais aplicado em modelos de roupa tradicionalmente africanos, hoje podemos encontrá-lo em qualquer modelo de roupa, ao gosto de quem compra ou quem pede que lhe seja confeccionado. A estilista Cindy Monteiro já trabalha há 2 anos com este tipo de tecido e o interesse tem sido crescente por parte dos seus clientes. As pessoas estão também um bocadinho mais abertas a usar este tipo de pano, porque tem uns 2 ou 3 anos atrás, eu me lembro de algumas pessoas bem conhecidas, bem próximas, a dizer usar o pano, a tentar fazê-los usar o pano. Não, mim que tu usa que esse pano lá. E agora são eles mesmos que vêm procurar. Neste momento, como está bastante na moda, quando eu chego com tecido realmente africano, são os primeiros a sair. Eu já quase, por exemplo, hoje não estou quase com mais nada. Mas esta aceitação não aconteceu do dia para a noite e, mesmo assim, há alguma resistência. Para a estilista, muita desta resistência se deve ao fato dos cabo-verdianos não se considerarem africanos. Para Cindy Monteiro, a diversidade cultural abre novas possibilidades à criatividade dos estilistas, pois dá-lhes um terreno mais amplo para trabalhar e criar. Temos uma porta grande aberta para a nossa criatividade, para deixar fluir tudo aquilo que nos vem à mente. Então isso é muito bom, porque realmente podemos ver num tecido, por exemplo, num padrão, ou usar mesmo num tecido só uma parte do padrão e podemos misturar e fazer uma coisa completamente nova e fazer, tudo aquilo que nos vem na ideia. A pesquisadora Eufémia Rocha defende que a forma como lidamos com o nosso corpo e a gastronomia são espaços onde os cabo-verdianos mostram mais receptividade, abrem-se mais para experimentar coisas novas. Uma abertura que já não se encontra em muitas outras áreas. A nível não só de religião, mas mesmo de religiosidade popular. Que eu também depois, nos últimos anos, acabei por trabalhar com a religiosidade popular, especificamente a forma como que se circula na África Ocidental em prol daquilo que vulgarmente nós conhecemos como feitiçaria, né? Mas que nós utilizamos o termo corda, ou seja, nós podemos encontrar cabo-verdianos e a maior parte de nós encontramos com as pessoas, ou mesmo na altura do trabalho de campo, nunca os cabo-verdianos diziam, sim, eu frequento estas casas e não sei o quê. Nos últimos anos tem aumentado consideravelmente o número de igrejas em Cabo Verde, o que abriu aos cabo-verdianos novas possibilidades e alternativas. Uma delas é a religião muçulmana. Segundo Eufémia Rocha, muitos cabo-verdianos, devido às mensagens passadas nos média, têm uma tendência em conectar islamismo a terrorismo, mas que há um lado da religião que não conhecem, uma perspectiva que precisa ser apresentada aos mesmos. Mas a própria forma como os cabo-verdianos lidam com o novo e diferente deve ser repensada. Alargar, né? Abrir os horizontes e deixar fluir a ponto de nós realmente vermos quais é que são essas possibilidades ou essas outras alternativas, né? Não impor logo de antemão uma barreira, né? A ponto de não nos deixar conhecer, né? Pelo contrário, retirar os tais, não pensar nos tais limites ou nas tais barreiras e basicamente ir conhecendo. No entanto, Clementina Furtado acredita que ainda há muito a se descortinar, pois são necessários mais estudos para determinar se este aumento de praticantes da religião muçulmana é uma consequência da imigração. De acordo com estas pesquisadoras, as influências, o intercâmbio, não são novos, apenas mais visíveis. Para Eufémia Rocha, o que sobressai é esta diversificação. Já para Clementina Furtado, estas alterações são mais visíveis atualmente porque a própria imigração é hoje mais visível. Não tanto como gostaríamos. Nós temos os dados estatísticos que apontam para cerca de 18 mil, né, população imigrada aqui em Cabo Verde, mas ainda, apesar de tudo que já se fez, ainda nós reclamamos a pouca visibilidade que se tem dado à questão da imigração. Eu dou o exemplo, por exemplo, eu sou um exemplo. Os vestuários que eu tenho, que são feitos com esse tecido, eu não os conto, quer dizer, são muitos. Então, eu sou uma dessas pessoas que está a ser influenciada por essa questão da imigração.
As migrações provocam alterações na composição da sociedade de acolhimento, seja a nível demográfico ou económico, mas também são responsáveis pela miscigenação cultural, ou seja, a mistura de culturas. E no arquipélago, em virtude da intensificação dos fluxos migratórios, são cada vez mais as culturas com as quais os cabo-verdianos têm contacto. A diversidade cultural representa um grande potencial de aprendizagem e conhecimento, que, ao que tudo indica, os cabo-verdianos não têm deixado de aproveitar. A 2 de novembro de 2001, a Unesco aprovou a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Uma diversidade que, segundo aquele organismo, é fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade e tão necessária para o género humano como a diversidade biológica para a natureza.